Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente, e hoje nós vamos ver o que é a operação de soma. Então, para objetivos dessa aula, primeiramente a gente vai definir o que é a operação de soma, depois compreender onde utilizamos ela, enfim, aplicar a soma em mais de uma casa decimal e entender as técnicas para facilitar a nossa soma. Então, a primeira pergunta é: o que é uma soma? A soma, ela é uma operação com o símbolo de mais, que a gente conhece como cruz, onde unimos duas quantidades para criar uma única quantidade, ou seja, é a união de dois conjuntos para criar um único conjunto. Por exemplo, vamos observar esse exemplo ao lado. Nós temos dois círculos, certo? E eles têm elementos dentro deles. No caso, um deles é o 3, porque tem 3x, e o outro é o 5, por causa que tem 5x. Se a gente unir eles em um conjunto maior que abrange os dois círculos, nós vamos ter um conjunto com 8, certo? Note que a disposição do x, ele não importa muito aqui no caso. Não importa exatamente a disposição do x. O que importa é que esse conjunto roxo maior, ele está abrangindo os dois conjuntos anteriores, no caso, o vermelho e o azul, certo? E isso que é a soma, é a gente considerar as coisas juntas. Tranquilo? Então, onde nós podemos utilizar a soma? A soma, no caso, ela é utilizada para unir quantidades que são melhores representadas juntas. Por exemplo, se eu tenho 275 kg de grãos de trigo e 398 kg de grãos de centeio, quantos quilos de grãos, no geral, eu possuo? Note que faz sentido eu separar grãos de trigo de grãos de centeio. Eu uso um para cada finalidade. Mas, se eu quero saber quantos grãos eu tenho, eu consigo contar eles juntos, certo? Então eu abranjo eles num conjunto maior. Da mesma forma, se eu possuo R$ 40 na carteira, R$ 500 no banco e eu irei receber 120 hoje, eu quero saber quanto dinheiro eu vou ter no total. Note que o dinheiro na carteira é uma coisa, um dinheiro físico, o dinheiro no banco é outro tipo de dinheiro e o dinheiro que eu irei receber é outro tipo de dinheiro. Note que eu posso gastar no momento apenas R$ 40, certo? Porque tá na minha mão, tá na minha carteira. Agora, os R$ 500 no banco eu tenho que usar o meu celular para acessar, eu tenho que ir num caixa sacar. E o dinheiro que eu receberei ainda hoje não é certo. Então, eles não fazem parte do mesmo conjunto. Mas, se eu quero saber quanto dinheiro eu terei, considerando que todos eles estão disponíveis para mim, faz sentido sim eu unir todos eles nessa soma, certo? E por fim, se eu tinha 7 caixas de leite na minha casa e eu comprei mais uma dúzia, lembrando que uma dúzia é 12, por isso que é dúzia, eu quero saber quantas caixas de leite eu tenho agora. Note, se eu tinha caixas de leite na minha casa, talvez elas estejam mais perto da validade, porque elas são mais antigas, certo? Enquanto que essas outras caixas que eu comprei, elas estão mais longe da validade. Então faz sentido eu separar uma da outra, certo? Porém, se eu quero saber quantas caixas de leite eu possuo, eu vou contar elas juntas, certo? Então, justamente, perceba que faz sentido sim elas serem contadas separadamente, mas elas podem ser úteis se estiverem unidas. Porém, uma coisa muito importante de destacar é que só podemos somar quantidades que eu tenho algo em comum, certo? E esse algo em comum tem que ser relativo às duas coisas. Por exemplo, se eu tenho 4 maçãs aqui, 4 maçãs e 5 laranjas, eu vou ter 9 frutas para que eu possa comer. Não são 9 maçãs, não são 9 laranjas, são 9 frutas. Por causa que as maçãs e laranja continuam ali. São coisas diferentes, mas eu uno elas numa categoria em comum. Agora, eu não consigo fazer isso tentando somar 2 carros com 16 anos, certo? E isso é um erro muito comum que a gente acaba cometendo. A gente vê, às vezes, muitos números na conta ali, no enunciado, e começa a somar. 46 com 22, com 120. E, às vezes, esses números não podem ser somados, porque um é idade, outro é peso, entende? Então, não podemos somar todos os números. Temos que ver se a soma é permitida e se ela é útil pra gente. Tudo bem? E agora fica a pergunta: o que acontece se a soma for muito grande? Ou seja, se ela tiver vários algarismos, no caso, várias casas decimais. Por exemplo, se eu estou somando 3 mais 5, como no exemplo anterior, eu vou ter 8. Por quê? Se você estender sua mão, pega a sua mão direita. No caso, a direita é essa aqui, é para onde a gente escreve, né? Pega a sua mão direita e abre 5 dedos. E na tua mão esquerda, que é a outra, você abre 3.
Se você continuar contando do 5 até os outros 3 na sua mão, você vai ter 8. Então é uma soma fácil, porque você consegue fazer na sua mão. Mas se a gente somar 19 mais 13, não começaria a ficar uma conta meio trabalhosa? Não ia começar a ficar pesado? Ia demorar muito tempo? Por isso que nós temos técnicas para fazer isso. Não é apenas continuar contando nos dedos. Tem formas mais efetivas e mais eficientes para que a gente realmente consiga contar, certo? Então, vamos somar as partes dele, para que a gente consiga efetuar essa soma. No caso, unidade com unidade e dezena com dezena, certo? Então, aqui, eu tenho 9 mais 3, por causa que são esses valores das unidades. Somando eles vai dar 12, correto? Agora, se eu pegar aqui, vou até mudar a cor da caneta. Se eu pegar aqui o 1 e o 3, que são as dezenas, e somar, eu vou ter 2. Então, o resultado seria 212? A resposta, na verdade, é não. O resultado correto seria 32. Mas por que às vezes pode parecer que é 212? Por causa que a gente desconsiderou que esse 1 do 12, ele também está na casa decimal, assim como esse 2, certo? Então, nota uma coisa. Esse 1 aqui do 12 é uma dezena. E esse 2 aqui também é uma dezena. Por isso, eu somo eles de novo. Então, 1 mais 2, 3. Então, nós temos 3 dezenas e 2 unidades. Ou seja, 32. Agora, note que, além de ter o jeito certo de somar, a gente também pode acabar se perdendo quando a soma for muito grande. Como que a gente resolve esse problema especificamente? Vamos tomar esse nosso exemplo anterior, no caso 278 kg de trigo com 398 kg de centeio, certo? E vamos somar eles. No caso, a melhor forma de a gente fazer essa conta é armando a operação, certo? E o que é armar a operação? É realizar ela etapa por etapa. No caso aqui, primeiro eu somo 8 com 8, que vai dar 16, certo? Somei as unidades, coloco o sinal de mais nas unidades e baixo uma linha. 9 mais 7. 9 mais 7 também vai dar 16. Então, coloco aqui o 16, pronto. Unidade aqui, no caso, né? Estou na dezena, então a unidade do 6 fica na dezena aqui e o 1 vem na centena, que é a próxima casa. Por fim, terminei de fazer isso aqui, vou para o próximo. 2 mais 3, 5. De novo, eu coloco o sinal de mais aqui para baixar uma linha e coloco o 5 aqui, certo? Agora, eu somo as minhas linhas. Vou mudar de cor novamente. Aqui, eu só tenho o número 6. Então, 6 mais 0, 6. Aqui, nessa coluna aqui agora. 1 mais 6 mais 0 vai dar 7. Por fim, somando essa coluna, 1 mais 5, 6. Então, nós temos 676. E dessa forma fica mais fácil de efetuar nossa soma, certo? Não corremos o risco de colocar um do lado do outro. Nós somamos as casas que estão realmente na mesma casa decimal. Unidade com unidade, no caso, o 6 aqui. Dezena com dezena, no caso, o 1 do 16. E o 6 aqui, que dá 70, né? E as centenas, no caso, esse 1, que é 100, e esse 5, que é 500, que vai dar 600, certo? Note que se a gente desmembrasse esse 278 e 398 em várias partes diferentes, nós teríamos aqui 278 aqui, certo? E aqui teríamos 398. A gente somaria essa parte aqui, que é o 16, que nós vimos ali em cima, certo? 70 mais 90 vai dar 160, como nós vimos ali na segunda, certo? Aqui tem esse mais por causa que aqui é um zero, tá? Aqui eu tô passando a próxima casa decimal, porque estamos somando os dezenas, né? Então, 160 e 200 mais 300, eu vou ter 500. Lembrando, aqui tem um 5 na casa da centena, esse mais aqui é só para separar ele, eu tô mostrando que eu tô indo para a próxima linha, mas aqui tem zeros, certo? Então, por isso que dá esse resultado. Daí, somando ele, que aqui é mais fácil de efetuar a soma, né? Aqui tá mais claro, vai dar 676. Tudo bem?
E aqui, agora, eu vou dar algumas dicas para que a gente consiga efetuar essa soma mais facilmente. A primeira dica é justamente que a gente poderia comparar a soma que eu estou realizando com uma soma que eu já conheço e eu já consegui memorizar. Por exemplo, se eu sei que 5 mais 5 é igual a 10, e eu estou somando 5 mais 6, então eu sei que isso aqui é igual a 11, porque esse 6 aqui, ele é 5 mais 1. Então, se 5 mais 5 é igual a 10, 5 mais 6 vai dar 11, certo? Da mesma forma, se eu sei que 5 mais 5 é igual a 10, 5 mais 4 é igual a 9. Porque se o 4 vem antes do 5, então o resultado vai ser 9, porque ele vem antes do 10, certo? Dessa forma a gente consegue compreender como efetuar algumas somas mais facilmente. Já a segunda dica que eu irei dar é que a gente sempre deve armar conta, por causa que a gente se perde no cálculo, a gente esquece de anotar, a gente coloca o número na nossa cabeça na posição errada e acaba efetuando a soma de maneira equivocada. Então, sempre que possível, arme a conta para que você consiga visualizar e você anote para você não perder o cálculo e verificar se está certo, até para fazer uma prova real, caso você precise, certo? Para verificar se seu cálculo inicial estava certo. E por fim, sempre que você tiver alguma dúvida ou tiver dificuldade, ou você quiser verificar, conta nos dedos. Não precisa ter vergonha. Todo mundo, às vezes, precisa contar nos dedos, ver quanto que é 5 mais 3, quanto que é 6 mais 7. Conta nos dedos. Se for uma quantidade pequena, no caso apenas unidades sendo somadas, não tem que ter vergonha nenhuma, tá? É muito produtivo, isso te ajuda você a não errar, então é completamente válido você utilizar isso, certo? Muitas pessoas utilizam isso mesmo depois de grande, mesmo depois de formadas. Então não precisa ter nenhuma vergonha de contar nos dedos, tudo bem? O mais importante é você conseguir realizar e chegar no objetivo que você almeja. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente realmente poder fixar como que funciona essa operação, certo? Então aqui, trabalhando um pouco na questão de utilizar as mãos, eu vou fazer aqui uma mãozinha, fazer aqui outra mãozinha. Imagine que são suas mãos espalmadas, certo? Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, e aqui eu vou ter o dedo. No caso, a tua mão está estendida para frente, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, certo? Como que eu somo 2 mais 7? Bem, eu sei que 7 é 5 mais 2, né? Então, o que eu vou fazer? Vou mudar a cor da caneta primeiro. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E agora, como é um número pequeno, como eu estou somando unidades, eu vou continuar contando. Então, aqui eu vou colocar 1 nesse e 2 nesse. Então, 7, 8, 9, certo? Então, 7 mais 2 vai dar 9, certo? Dessa forma, a gente consegue conferir como que realmente isso está correto. Tudo bem? Agora, partindo para a soma que a gente realiza apenas algebricamente, apenas com números, né? Já que a gente já sabe contar. Vamos armar a conta aqui. 24 mais, esse mais aqui vem do outro lado, né? 42. Aqui, 4 mais 2 vai dar 6, certo? Tem algum número acompanhado dos 6? Não, é só uma unidade. Então, eu passo para a próxima casa, certo? Eu posso tanto passar aqui desse lado, como eu posso fazer um sinal de mais aqui embaixo, que é o que eu vou fazer, e colocar agora esse 6 aqui nessa outra linha, certo? 2 mais 4 vai dar 6. 6 vem aqui. Coloco aqui, vou somar tudo que eu tenho. 6 na unidade, porque eu somo com 0, e aqui eu somo com 0, então 66. Tudo bem? Essa aqui é a minha conta para 42 mais 24, ou 24 mais 42. A gente vai ver nas propriedades que não faz diferença essa ordem, tudo bem? Agora vamos resolver esse cálculo que é um pouco mais comprido, no caso, 3.945 mais 4.758. Para que a gente resolva esse cálculo, primeiramente vamos trazer ele aqui para o canto, separar e escrever os números, no caso. 3.945 mais 4.758. E sempre tome cuidado, porque caso a gente passe um desses números errados, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui
o número 1 ao invés do número 9, a conta daria errada. Então, sempre tome cuidado quando for passar de um para o outro, tá? Quando você vai passar de uma página para outra, sempre confira, porque senão você faz a conta e você erra a conta por ter colocado o número errado. Então, aqui é 1939. Pronto. Vamos efetuar essa conta. Bem, 5 mais 8. Como que eu efetuo essa conta? Eu coloco 8 dedos na mão. No caso, eu sei que 8 é 5 mais 3. Então, tenho 5 dedos numa mão, 3 em outra. E eu vou somar 5. Então, eu tenho 1, 2 dedos até completar 10, certo? Minha mão está cheia. Vou fechar ela. Eu parei no 2. Então, continuo levantando os dedos a partir do 3. 3, 4, 5. Agora, acho que eu cheguei até 5, eu tenho 3 dedos levantados. Como eu já cheguei em 10, então quer dizer que eu tenho 13, certo? O 3 vai na unidade, porque ele é a unidade do 13. E o 10, ele vai aqui, certo? Vou colocar o sinal de mais. Vou somar agora 5 mais 4. 5 numa mão, vou colocar 4 em outra, certo? Agora eu vou contar tudo junto. 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9. Não tem mais nada aqui para colocar do 9, mais um sinal de mais. Agora eu vou somar 9 mais 7, certo? 9 mais 7, a conta vai ficar comprida, então vamos lá. 9 dedos, certo? As duas mãos cheias vão ser 10, um a menos vai ser 9. Então, 9, 1. Levantei o dedo, fiquei com 10. Fecho todos de novo. Agora eu vou fazer do 2 em diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei no 7. Quantos dedos eu tenho levantado? Tenho 6 dedos levantados. Então, 10 mais 6, 16. Do lado do mais, 6 na unidade, 1 na dezena. Acabei aqui. Mais um sinal de mais. Agora, 3 mais 4, vamos somar. 4 numa mão, no caso, uma mão cheia é 5, menos uma, 4. Então, 4, levanto 3 dedos. 1, 2, 3. Então, vamos contar. 4, 5, 6, 7. Os dedos que eu mexi, né? Então, eu vou ter 7. Tranquilo. Agora, vamos somar todos esses números. No caso, 3 mais todos os zeros aqui embaixo, 3. 1 mais 9, como a gente viu na aula anterior de casa decimal, 1 mais 9 é 10. Coloca o zero aqui e vai faltar a parte decimal do 10, que é no caso 1. Você vai me perguntar, Rafael, onde que eu coloco essa parte decimal do 10? Então, a gente sabe que aqui é separado por colunas que a gente está somando, certo? Você pode colocar tanto aqui, caso você queira, vou até colocar uma outra cor. Você pode colocar aqui, caso você queira, já que surgiu uma nova quantidade. Mas eu recomendo que você coloque aqui em cima para saber que ela é uma quantidade que somou aqui embaixo. Tudo bem? Nesse intervalo. Aqui você vai somar todos eles, no caso, ignorando esses aqui de cima que a gente já está somando, né? Então, vai somar esses de baixo com os de cima, tudo bem? Mas pode colocar onde você quiser, desde que você entenda. Eu recomendo esse aqui em cima para ficar mais organizado, tudo bem? Então, o 1 aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. O 1 do 10 vai vir aqui em cima, certo? 1 mais 6, 7. 7. Acabei aqui. Agora, 1 mais 7, 8. O resultado é 8.703, certo? Então, lembre-se, organização, armar a conta, ver as colunas, coloca os números devagar para que não cometa nenhum erro, certo? Para que a conta saia certa. Tudo bem? Então, agora, relembrando o que a gente viu nessa aula, primeiramente, utilizamos a soma para unir quantidades separadas que são melhor representadas juntas, mas nunca somamos valores que não têm uma característica em comum, certo? Se nós vamos somar pedras, nós vamos somar com pedras ou coisas que podem ser semelhantes a pedras, certo? Podemos somar pedras com madeiras, se eles forem materiais de construção, mas nunca somar pedras com idade, certo? Segundo, sempre que houver uma soma com mais uma casa decimal, podemos somar uma casa de cada vez. Da unidade para a dezena, depois para a centena, depois para o milhar e assim por diante. Na soma realizamos dessa forma, tudo bem? Depois, também temos que, sempre que puder,
a gente deve e pode contar nos dedos. Ou, se possível, se tiver um papel e caneta à mão, armar a conta, caso tenha dificuldade. Até para poder verificar também, né? E, se possível, utilizar essas somas que a gente já lembra mais facilmente. 5 mais 5 igual a 10. 8 mais 8 igual a 16. Coisas do tipo, sabe? Tudo que você puder reutilizar na matemática é muito proveitoso. Porque a gente não interessa muito decorar. Mas o que mais importa é reutilizar o que você conseguiu decorar. Tentar maximizar esse aproveitamento, tudo bem? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da aula. Por favor, deixa o like se você gostou desse conteúdo, se isso te ajudou a realmente resolver seus problemas. E se inscreve no canal e compartilha com um amigo seu, assim você ajuda o canal a crescer e também ajuda as pessoas que você quer que aprendam mais matemática. Você ajuda esse projeto que a gente tenta iniciar aqui. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, assim que possível eu vou responder. Eu gosto de interagir com a pequena comunidade que eu tenho. E caso você tenha alguma dúvida ou queira aula particular, aqui embaixo está meu e-mail, onde você pode me enviar e-mail e ter uma aula particular comigo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.